Salve, salve! Seguimos por aqui com uma cobertura única da obra de Heberton Ferreira, O Causos. Se você já assistiu os anteriores e agora chegando nessa conclusão, eu te pergunto, tá gostando desse trabalho nosso aqui? Se permitiu conhecer esse novo universo de quadrinhos que estamos trazendo, totalmente ali um mergulho completo no Brasil colonial e criando um enredo completamente fresco e novo para a gente acompanhar? Aviso que aqui, agora, nós falaremos da quarta revista e última publicada, Causos 4, O Monstro do Rio. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Rômulo Barão e sou escritor. Aqui atrás da câmera temos Ademir Júnior, da Renderizando, e estas sagradas paredes aqui são do Senarte, Centro Cultural aqui da cidade de São Gonçalo. Você que está aí assistindo pode ser nosso padrinho, né, ou madrinha, para que continuemos mantendo esse trabalho de cultura brasileira e até crescer, quem sabe. Então nos ajude aí no apoio, com apenas R$5 você consegue manter o nosso trabalho existindo, quem sabe até expandir ele, né? Lembrando que toda essa estrutura do Senarte, com o seu teatro armazém incrível aqui dentro, é cara. A gente precisa desse apoio para continuar existindo aí, tá? Então, pense com carinho, apenas R$5 já nos ajuda a continuar. Atenção, alerta máximo de spoiler a seguir. Um novo Gonçalo desponta no horizonte. E este é bem brasileiro, hein? Com o final emblemático do final de Causos 3, começamos Causos 4 com a separação de pai e filho. Tivemos lá nas cenas pós-crédito dos quadrinhos um pouco de um Gonçalo adulto, Rui Gonçalo. Agora, ele é um adulto com um grupo de expedicionários mata dentro. Aqui eu já oriento a vocês que a HQ é enorme, então eu vou pular vários trechos dela para que a gente possa fazer uma análise mais conclusiva, né? É como se o Heberton tivesse colocado aqui duas HQs dentro de uma só, porque ela se separa em duas fases, né? Então é interessante a gente sentir como é que ela vai prosseguir, tá bem legal isso. Parte dessa divisão se deve ao fato de que nós temos aqui, de um lado, a história de Gonçalo, que está contando através do diário para nós, e a história de Rui, que acontece ali em tempo real para nós, né? Quando Iberê encontra Rui na mata, sendo quase morto ali pelos brucutu lá que estavam no grupo, ele entrega o famoso diário do Gonçalo ao filho. E a partir daí, o novo Gonçalo vai acompanhar toda a investigação do pai até aquele momento. Jorge Gonçalo vai conversar com seu filho através do tempo e através das páginas do diário, né? Recebemos uma notícia muito triste e alarmante de Iberê. Gonçalo e as irmãs de Rui, Jassanã e Jacira, estão mortos, ou quase, vai. A gente sabe que nos quadrinhos, sem corpo, sem morte, não é essa? É a mesma regra das séries, né? E as palavras de Iberê são muito estranhas. Ele usa quase morto ou moribundo quando se refere a Gonçalo. Porém, eu acho que no caso das irmãs, a gente realmente teve ali comprovado nas páginas do diário, pelo menos, o falecimento delas, né? Gonçalo mergulhou num retiro eterno desde a morte de Iracema pelas mãos do Devorador de Almas na edição anterior. Iberê não se rendeu e seguiu investigando a nova rede de assassinatos que começa a acontecer. Mesmo isolado, Iberê é o único que tem acesso a Gonçalo e pede algumas orientações ali no segredo da sua casa. Gonçalo, mesmo falando que não quer mais se meter com isso, quer proteger a família, ele ajuda Iberê ali na investigação, mesmo sem se envolver diretamente, né? Ele sente muita falta de Rui, que partiu de casa após o assassinato da irmã, Iracema. Gonçalo consegue traçar os paralelos do novo assassino, está ligado ao rio, pois rapta as mulheres e sempre as assassinas às margens do rio Tietê. Antes disso, sempre nas épocas dos equinócios e simbolizando fertilização. Essas mulheres eram drogadas e violentadas para que gerassem filhos, e no final desse ciclo do psicopata, os frutos dessas violências eram sacrificadas, assim como elas que permaneciam ali às margens para morrer. Brutal, brutal, brutal. Existe também a necessidade de buscar pessoas que sejam mestiças, né? Ou seja, a união de dois povos. E com isso, os povos que sofreram estas perdas foram os Carijóis, Tamoios, aqui eu vou fazer um recorte histórico dos Tamoios já, Botocudos, Guaianazes e Tupiniquins. O cacique Tupiniquim adoece ao perder sua filha e Iberê recebe a honra de ser o novo líder do povo. Vale a pena acompanhar a investigação cheia de significados e períodos. Ali você tinha o envolvimento da fertilização, da morte para renascimento e esse ciclo que o psicopata utiliza em prol de realizar alguma coisa que a gente não descobre até o final da revista, né? Porque qual a intenção, né? Tudo bem que ali a gente tem o assassinato por si só e os rituais são frutos de psicopatia, mas ele tem um objetivo em fazê-los, né? Mas sobre os Tamoios e o governador Mendes Sá. Aqui, um quase escorregão histórico, né? Os anos vão passando na trama de Causos e percebemos um apego na linha do tempo montada pelo autor nas edições anteriores, o que torna a narrativa mais fluida, você reconhece os personagens ali, né? Mas por azar, a forma social do Brasil Colônia mudou muito nesses anos onde acontece a história, quer ver? Vamos consultar a história. Em dezembro de 1562, Gonçalo foi interpelado pelo coronel Alcântara a dar resposta para Mendes Sá. Mas além da capital do governo já ter sido movida para Salvador, não há como Mendes Sá estar cobrando qualquer coisa em dezembro a Gonçalo, já que ele faleceu em março daquele ano, né? Então, uma coisa de meses ali, né? Lá de Salvador, da Bahia, onde estava a capital. Em 1569, na obra Causos e na investigação de Gonçalo, uma jovem da tribo dos Tamoios foi raptada. Mas a Confederação dos Tamoios foi derrotada por Estácio de Sá,
que morreu com uma flecha envenenada nesse confronto, inclusive, você que vê os nomes por aí, Estácio de Sá, Mem de Sá, então legal ter esse contorno histórico também. Ele morreu, Estácio de Sá derrotou, expulsou os franceses ali, mas ele de fato tomou uma flechada envenenada na Batalha de Uruçumirim, que fica na Guanabara. Importante pra caramba essa batalha para entender que ali morria a Imbéré Tupinambá, que foi o grande líder da Confederação dos Tamoios e início dessa etapa de extermínio deles mesmos. Esse quadro aqui que está aparecendo para vocês aí chama-se O Último Tamoio e mostra o padre José de Anchieta tendo o líder da Confederação, a Imbéré, nos braços ali, morto. Reza a lenda que ele tirou a própria vida para não cair nas mãos dos portugueses. Daria um baita filme ou quadrinho, hein? Já pensaram nisso? De repente até Gonçalo, Iberê, Imbéré e Caiambebe, o pai e o filho, né, são grandes líderes desse evento histórico, todos juntos ali trocando uma ideia ou vivendo alguma jornada. Ia ser bem legal, né? Mas tudo bem, viajei e vamos voltar para cá. É bem provável que essa jovem Tamoio pudesse ser sequestrada em 1572 pelo malfeitor, como diz na obra, já que eles estavam já derrotados pelaquela batalha que eu citei e encurralados lá por Cabo Frio. Então, assim, os eventos históricos dizem que 1575 foi quando eles foram exterminados de fato. Mas depois da derrota, em onde morrem os líderes, né, eles são encurralados para lá para ficarem lutando pela vida ali nos momentos finais e ocorre um extermínio covarde em massa, né, dos portugueses em cima deles, né? Mesmo durante ali esse período antes dessa guerra que eu citei, ter tido um acordo de paz que os portugueses quebraram e traíram, né? Coisa de Game of Thrones purinho por parte dos portugueses. Claro que esses pontos que eu ressaltei aqui não desabonam a obra do Everton, né, galera? Então, assim, o simples fato de a gente poder estar embarcando aqui nessa pira da nossa história já vale demais a obra, porque são contornos, você vê, questão de meses ali, Mem de Sá e tal, poder falar um pouquinho de Caiambebe, Imbéré, pô, isso já vale muita coisa para nós, né? O Everton fez uma costura bastante interessante histórica para situar a ficção dele ali. As pressões aumentam e agora o governo pressionava com excomunhão e através do Coronel Alcântara a implicação de Rui, ainda desaparecido como suspeito pelos casos. Uma estratégia suja, claro, para poder tirar Gonçalo do seu exílio. Foi nesse ciclo de sequestro aos tupiniquins que Jaçanã é sequestrado, abalando Gonçalo mais uma vez. Sem que ele ou Raíra se recupere desse golpe, anos depois, Jacira também é vítima do assassino, que antecipou seus ritos, aproveitando-se da situação onde Gonçalo estava fora na investigação para sequestrar a segunda filha dele. Raíra também é quase morta nesse segundo ataque, pois provavelmente estava no local ali e tentou impedir esse sequestro. Depois de contribuir com sua investigação sobre o período das mortes, os equinócios e solstícios, né? O primeiro para nascimento, ou seja, engravidar as vítimas, violência mesmo, né? Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? E o segundo para a morte delas nos rituais, Gonçalo continua sendo pressionado a solucionar esse caso ou Rui ainda será implicado no assassinato. Com tudo isso na mão, Rui Gonçalo segue confirmando ali e acrescentando a investigação começada por Gonçalo. Vai lembrar que Gonçalo trouxe tudo isso pra gente aqui e de repente o seu diário é interrompido. Iberê conta um pouco da história de Jorge Gonçalo depois que ele parou de escrever no diário, por conta dessa interrupção. No último local do crime, onde Rui, Gonçalo e Iberê estão, eles encontram um botão. Um desleixo do assassino, finalmente, porque ele foi flagrado por pescadores locais e atacado por eles, né? Então teve que fugir às pressas. Então aí a gente já tem uma chance voltando aí para os nossos protagonistas, né? Eu vou chamar Rui Gonçalo a partir de agora de Gonçalo, porque já entendemos que ele pegou o bastão do pai e agora segue ele com protagonismo, tá? Gonçalo pede para ser entregue ao Coronel Alcântara, alegando que já tinha desvendado o mistério. E ao chegar lá, os cumprimentos do coronel já conhecido nosso, das outras edições, derrubam nossos heróis. Ele tinha um anel envenenado, uma forma aí nova dele utilizar o veneno, diferente dos vilões anteriores, né? Então tem um vilão repaginado e novo para ser enfrentado. No melhor estilo de vilão de Causos, ele conta pra gente o que não sabíamos da história. Jorge Gonçalo parou de escrever no diário porque tinha ido justamente ao amigo, Coronel Alcântara, e percebendo que ele estava chegando muito perto da verdade, Alcântara envenenou ele e jogou ele numa cela secreta junto com prisioneiras, as próximas vítimas. Ficamos sabendo que existe um grupo ou seita destes caras, os Alumbrados, e o que sabemos dessa ordem secreta que nasceu ali, sob ou junto da Companhia de Jesus, que é, né, um fato histórico real, ela tem a característica de enviar sempre em dupla os aprendizes dessa ordem, um religioso e um militar. Ali a gente sabe que o Coronel Alcântara atuava junto do padre João Matias, o Guaraná, da edição anterior. Ele falou também da interrupção, onde o padre João Matias desviou do caminho para subir nessa ordem ao se apaixonar por Nina, que é a Cuca da Revista 2, e planejar com ela a vingança pela morte do seu pai. Tudo isso nos fatos anteriores. O Curupira é o pai, primeira edição, primeiro inimigo de Gonçalo, né? Gonçalo, você fez muito inimigo no caminho e até seu amigo era teu inimigo, cara. Então assim, o Coronel Alcântara agora se revela pra gente como um vilão também nessa edição. Uma reviravolta no enredo. Como todo bom detetive, Gonçalo se ergue para atacar o vilão. Eles já sabiam que o Coronel Alcântara era o assassino e dentro dele já estava o antídoto. Eles tomaram o antídoto para ir conversar com ele.
Gonçalo parte com tudo para cima de Alcântara, que está vestido lá com a roupa já da criatura do lago, para fazer o ritual. O coronel foge e rouba as roupas de um bêbado boêmio que estava ali no Rio e se mistura numa festa. Ele faz uma indígena de refém, mas Gonçalo mostra toda a sua perícia e lança uma faca certeira que acerta Alcântara na cabeça. É claro que o vilão estava morto, e mais uma lenda estava no meio do povo. O bêbado que viu o cara tirar a roupa de monstro do Rio, roubar as suas, o boêmio na festa, já estamos montando aí todo o paradigma do que se tornaria a próxima lenda, né? O problema é que o Gonçalo estava sendo acusado dos assassinatos naquele momento, lembra disso? E ele tinha matado na frente de todo mundo um oficial respeitado do exército. Iberê e Gonçalo são lançados ali na prisão na hora, nas masmorras, enquanto a lenda do Boto se espalha. Fim. Gonçalo segue escrevendo ali na parede, nas folhas de papel, lá da sua prisão, e ficam para sempre lá apodrecendo. Mas não acaba aí não, cara, tá maluco? Essa pausa é para você poder lembrar de deixar o seu like aí, cara, que vale ouro. E toda vez que você aperta esse botão, o conteúdo é mostrado para mais alguém. Então, deixa teu like aí. É obviamente que não vai acabar assim, né, os nossos protagonistas. Meses depois do encarceramento, nas cenas pós-crédito da revista, os textos dos Gonçalos, pai e filho agora juntos, chamam a atenção de Lourenço da Veiga, governador-geral da colônia. E aqui estamos em Salvador, na Bahia. E o Éberton acerta na mosca quando chama de governador-geral da reunificação. Portugal tentou nesse período aí, agora fazendo um contorno histórico rapidinho, dividir o governo em dois, um no norte do Brasil e outro no sul. Mas isso deu uma cagada imensa, não funcionou e não trouxe resultados, então eles reunificaram em Salvador o governo lá, né? Rui Gonçalo, a partir de agora, Gonçalo, é libertado para investigar casos estranhos como aqueles que o Lourenço viu nos diários. Mas seu tio Iberê ia ficar ali preso como garantia. Gente boa os portugueses, né? Te contratam por serviço e prende teu tio para você poder fazer o serviço lá. Agora, com eles presos por meses, ficamos sem saber se Gonçalo e Raíra morreram de fato, né? Temos aí a seita assassina e consolidados, alumbrados para serem enfrentados nesse universo de causos. O universo de causos nessa edição explodiu e se expandiu de uma maneira incrível. Agora você pode deixar várias teorias aí, como a gente tem no nosso fandom lá do Causos no nosso site. Pode ir lá, dar uma pesquisada e também deixar a sua teoria. Algumas coisas que você pode teorizar, a gente pode falar até em outro vídeo. O que você acha? Se você ficou até o final desse vídeo aqui, eu te agradeço demais por essa viagem com a gente, de verdade. Os Gonçalos têm essas habilidades de luta e investigação incríveis que nos levam a navegar nessa obra do Éberton. E você acompanhou tudo isso com a gente. Essa é a última HQ que foi publicada, mas como vimos agora, nesse momento conhecemos uma seita e uma ordem completa para ser enfrentada por Gonçalo, então vem mais coisa aí. Lembre de apoiar o autor, lembre se você tiver aí R$5 no seu bolso, aí já pode apoiar o Cultura Milanesa, se tornar nosso padrinho, nossa madrinha, para que a gente continue aí existindo e fazer o nosso projeto chegar mais longe, tá bom? Um grande abraço para você e vamos consumir cultura boa aí. Valeu!